Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Seja bem-vinda à primeira edição do programa Semear MS, dedicado ao universo do campo. Aqui vamos te manter atualizado sobre as novidades e tendências do agro, mostrando o dia a dia do produtor rural, os avanços tecnológicos, além de compartilhar curiosidades e dicas valiosas de nossos especialistas. No Semear MS, a voz do campo é sempre respeitada. Brasil, uma potência agrícola que impressiona pelos números grandiosos. O maior produtor de milho do mundo, exporta mais de 300 milhões de toneladas de grãos todo ano. Produz carne, açúcar, café, suco de laranja, soja, algodão, que são embarcados para os mais diversos países. No campo, mais de 15 milhões de trabalhadores tiram o sustento da terra. De norte a sul, um país rural. É nesse celeiro de oportunidades que Mato Grosso do Sul se destaca como uma força vital. O quinto maior produtor de grãos do país, com potencial para chegar ainda mais longe. São as histórias de amor pela terra e a missão de alimentar o mundo que fazem o agro brasileiro. Semear MS, a paixão pelo agro nos move. No programa de hoje você vai ver. Insegurança jurídica, Mato Grosso do Sul tem 152 áreas invadidas. Em indefinição sobre marco temporal preocupa produtores. Início da safra de cana-de-açúcar no estado. Previsão é de aumento de 14% da produção no novo ciclo. No bate-papo com o produtor, especialistas debatem sobre o endividamento rural. E ainda, você vai conhecer a história de Lúcio da Malha, que há quase 50 anos acreditou no plantio direto e foi o primeiro do estado a adotar a técnica que revolucionou a agricultura. O Semear MS começa agora. A indefinição sobre o marco temporal tem gerado insegurança no campo. Produtores rurais relatam que se sentem ameaçados pela possibilidade de novos conflitos. Ao todo, o estado tem 152 áreas invadidas. 21 delas estão em Dourados. Nelson é agricultor familiar e alega que teve que deixar de produzir no sítio onde mora com a família depois que os movimentos indígenas passaram a ingressar em áreas que reivindicam no entorno do anel viário, em Dourados. Tivemos que parar muitas coisas, tive que tirar meus carneiros, tirar minhas vacas às pressas, depois voltar, tive que sair de casa. Então o impacto foi muito grande para a gente, sem falar no psicológico, né, que a gente vive abalado até hoje. Para buscar uma solução, ruralistas criaram uma associação de moradores, da qual Nelson é o presidente. O produtor relata que ele e outras 20 famílias que moram na região se sentem em constante ameaça. Geralmente são pessoas que estão encapuzadas, né? Estão com arco e flecha, com coquetel molotov, essas coisas todas. Então não é fácil, é difícil para a gente. Ele alega que atualmente existe uma trégua entre os envolvidos, após uma intermediação feita através da instalação da Frente Parlamentar em defesa da solução dos conflitos entre indígenas e proprietários de terras, presidida pelo vereador Rogério Iuri, com a intenção de solucionar a questão, ainda que de forma provisória. Ao longo dos debates, que também envolveram outras instituições como o Ministério Público, OAB e órgãos de segurança, foi levantado que o ponto central das discussões está na disputa de uma área de 300 hectares, que a comunidade indígena reivindica.
Descobrimos ali que a área hoje onde está instalada a aldeia indígena, ela no documento fala que ela tem 3.600 hectares, mais ou menos. E que com a nova tecnologia foi se aferida uma área só de 3.300. E os indígenas querem esses 300 hectares dele a mais, e por isso que invadiram. Mas isso não quer dizer que esses 300 hectares sejam a área que eles estão invadindo, porque os proprietários, os produtores, são proprietários daquela área ali há mais de 100 anos, tem gente que tem escrituras. E aí nós mostramos para os dois que nós temos que sentar e ver onde é que está o erro. Houve um erro? Houve, de quem fez lá atrás. E que os dois lados são prejudicados hoje. E que alguém tem razão, ou os dois têm a razão, e aí nós vamos buscar meios para que eles sejam compensados, tanto indígena como produtor. A Frente Parlamentar fez um relatório e tem dialogado com as esferas federais para apontar caminhos, como a desapropriação com compensação, que pode ser oferecida tanto para a comunidade indígena como para ruralistas. Acho que a maior conquista que nós conseguimos foi a paz. É que existiam mulheres e crianças e homens de um lado e do outro que estavam com medo. E que mulheres e crianças, principalmente, eram as vítimas, que ficavam em casa e os seus esposos, né, estavam aí, tanto ele como branco ou indígena, ou produtor ou indígena, estavam indo trabalhar e não tinha tranquilidade de deixar sua família. O conflito que atinge essa área é apenas um exemplo da disputa por terras que impacta a vida de comunidades indígenas e de produtores rurais de pequenas a grandes propriedades, na região sul de Mato Grosso do Sul, uma das maiores produtoras de grãos do país. Depois de uma ampla discussão, está em vigor a lei que estabelece o marco temporal. Essa legislação acompanha uma tese jurídica de que povos indígenas têm direito a ocupar apenas as terras que já estavam ou disputavam em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Mas essa lei, que poderia mudar a forma como as demarcações são conduzidas no país, ainda é cercada de incertezas, já que existe a possibilidade de derrubada da legislação a partir de ações que tramitam no STF, o Supremo Tribunal Federal. Essas ações ainda vão para o Supremo ainda vai julgar. Então, na prática, nós ainda não temos o tema eliminado, o tema pacífico. Então, ainda há uma divergência entre STF, entre casas legislativas, entre os advogados. Então, com relação a isso, o que nós podemos fazer hoje, está vigente a lei? Sim, está. Até quando? Não sabemos. O presidente da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da 4ª Subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados e Itaporã, pontua que, para os produtores, a expectativa é de que a lei promulgada seja mantida. Basicamente, o produtor, com essa legislação, ele entende, olha, se de 1988, que foi a Constituição, para cá, eu não tive problema com os indígenas, eu não tive um problema histórico, então minha propriedade nunca vai ter esse problema. É uma segurança jurídica, tanto para o proprietário da área, quanto para quem quer investir nessa área. Agora, se você tira esse marco temporal, se fica sem isso, basicamente permite com que qualquer comunidade indígena, independente do tempo, ela vai e discuta a área em questão como se fosse a área ancestral dela. E aí que vem a insegurança. Cansado das incertezas e da constante tensão no lugar em que vive, Nelson considera deixar a área em que ele e o pai nasceram em busca de uma tranquilidade para a família. A paz não tem preço. Eu acho que você já ouviu falar nisso. A paz não tem preço. Nós precisamos ser pais. Eu preciso ver meus netos crescer. Meus filhos já cresceram, mas eu preciso ver meus netos crescerem. Então, eu quero paz. Se a gente for indenizado justamente, a gente sai. Quem tem propriedade rural na zona urbana precisa pagar o IPTU ou o ITR sobre o imóvel? Quem explica pra a gente é o advogado Joderli Dias Prado, no quadro Direito e Agronegócio. Em regra, o IPTU é cobrado de propriedades imobiliárias localizadas na zona urbana do município. Já o ITR incide sobre propriedades imobiliárias localizadas na zona rural do município. No entanto, existe uma exceção para tal regra. Embora um bem esteja localizado na zona urbana, se neste bem
o proprietário exerce uma atividade agropecuária, sobre esse imóvel não incide IPTU, incide o ITR, pois isso é previsto na lei e é confirmado pela jurisprudência dos nossos tribunais. Então, se o produtor rural, no começo do ano, recebe a cobrança de IPTU, mas ele exerce a atividade agropecuária no bem, ele pode entrar com uma defesa junto ao ente municipal. No entanto, faça a prova do exercício efetivo dessa atividade, com fotos, notas fiscais de insumos, comprovante de vacina de animais. É isto. Importante ainda é que essa defesa seja feita antes do vencimento do IPTU, para que o produtor rural não corra o risco de ser indevidamente inscrito na dívida ativa. Tudo bem? Por hoje é só. Até a próxima! No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes, recebe convidados para falar sobre o endividamento do produtor rural. O Semear MS volta já! A Lubifil, há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados. Olá, seja bem-vindo ao bate-papo com o produtor. O tema de hoje é endividamento do produtor rural. Para esse tema, nós convidamos aqui o deputado federal, agropecuarista, Rodolfo Nogueira, o economista, professor universitário também, Carlos Vitorati, e vamos começar com o nosso deputado agropecuarista, Rodolfo Nogueira. As intempéries climáticas e as baixas de preço favoreceram muito as quedas aí, tanto da produtividade, em consequente produção agropecuária, e também a queda de preços, né? Isso tudo favoreceu a esse projeto de lei, essa PL que você está apresentando no Congresso Nacional? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com você, Ângelo, junto com o seu Carlos, né? Para a gente trocar uma ideia aí sobre essa crise que o setor hoje vem atravessando. Deixar um grande abraço para todos que nos assistem, né? E dizer que realmente, né, eu venho alertando desde 2023, quando nós assumimos o mandato em Brasília, que o setor já estava entrando numa crise e, mediante várias conversas, inclusive as nossas conversas, né, Ângelo, a gente já sabia que o setor dava sinais de crise. E agora, consequentemente, com essa crise climática, né, que nós atravessamos agora, onde prejudicou muito a produtividade, não só do nosso Mato Grosso do Sul, mas do Brasil inteiro, em vários locais do Brasil inteiro, a estiagem foi muito forte e severa. Também nós estamos atravessando um problema de preços, né, onde a gente está vendo os preços da soja aí sendo praticamente comercializados pela metade do preço que já foram comercializados ali atrás. Então é realmente um momento muito delicado onde o setor atravessa, e a gente, conversando com vários setores, associações, sindicatos, a gente realmente se preocupou em fazer um projeto de lei, haja visto a inércia do governo federal em não atentar para o setor e realmente de pronto já fazer alguma coisa realmente para salvar o setor nesse momento que nós estamos atravessando. Então, o PL 165, né, que é uma prorrogação dessas dívidas que já irão começar a vencer agora no final de março, né, ela vem trazer um fôlego para o produtor. Vitorati, você como economista, nós temos questões climáticas, nós tivemos um ano de El Niño, né, que era para ter chuvas mais
correntes aqui na região, mas isso não aconteceu, foi muito pontual, foi mais um ano tipo laninha, né? O que isso influenciou tanto no mercado, essa queda livre que o deputado falou dos preços também, vendíamos há 3 anos soja a $40, hoje está abaixo de $20. O que isso impacta? O clima favoreceu bastante esse impacto também, e também o que isso impacta na economia local aqui, na nossa região, que o próprio deputado falou, 30% da mão de obra, acredito que Dourados e região seja até um número maior que isso aí. Maior. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a gentileza do convite, saudar o apresentador, né, que o Ângelo é um grande batalhador do setor agro da região e do estado, deputado que tem se mostrado extremamente sensível desde o seu primeiro dia de mandato, e eu acompanho isso, as demandas do setor, e isso é muito importante. E eu queria iniciar minha fala dizendo uma coisa que eu repito sempre. O Brasil, às vezes, tem dificuldade de cuidar daquilo que é da sua mais excelsa importância. O setor agropecuário precisa ser melhor trabalhado. E porque nós estamos num momento em que a gente chama, Ângelo, de a tempestade perfeita. Então, nós estamos no meio de 2 conflitos de profundo impacto mundial na economia, e isso vai trazendo desde 2023, mas vai se agravar agora e no próximo ano, uma retração da economia mundial forte de mais de 3%. Isso impactou também nas exportações da China, que é o nosso maior parceiro comercial, e a China vai reduzir as compras nossas em mais de 20 milhões de toneladas. Então isso serviu para que a depressão de preço acontecesse, justamente num momento em que o clima também não contribuiu para que com o aumento de produtividade você diminuísse os impactos disso. Deputado, o produtor rural ele vem com endividamento, numa safrinha passada já prorrogou alguma coisa, a soja passada ele prorrogou alguma coisa, nem todos. A tua PL, a PL proposta, o 6524, é isso, né? Exatamente. O 6524, ela trata das questões passadas ou trata pontualmente essa safra 23, 24 e como o doravante ficaria para essa discussão aí no Congresso? Bom, o PL realmente trata da safra 23, 24. A crise, a soma dos 2 fatores de preço, né, e de clima foi a nossa preocupação, e principalmente com as notícias da quebra de safra, né, pelo Brasil afora. Então a nossa preocupação foi realmente para essa safra 2023-24. Nós prorrogamos esse pagamento para 18 meses, podendo ainda o produtor prorrogar para mais 18 meses, mediante o que a gente também está recebendo de informações, que agora está entrando o Laninha, né, no Brasil. Então, também vai trazer transtornos climáticos. Hoje, a crise está nas nossas porteiras para dentro, mas essa crise vai chegar no comércio do interior, dos municípios que vivem principalmente do agronegócio, como é o caso de Dourados, do nosso estado, né? Mas essa crise vai chegar nas grandes cidades, nos grandes centros, atingindo o comércio, atingindo diretamente a agroindústria e, consequentemente, o preço dos alimentos na mesa do brasileiro. E o governo não está preocupado em salvar hoje esse setor tão importante para o Brasil, para a economia. Vitorati, como que seria uma educação financeira para o produtor para passar essa tempestade? Bom, a gente precisa aprender com a experiência dos países que já fazem isso, principalmente no caso dos países europeus e dos Estados Unidos. Veja, nós temos hoje mais de 20 universidades federais, nós temos um plantel imenso de universidades particulares que têm uma expertise enorme na área de financeira, mas não existe esse diálogo, essa preocupação dessa educação financeira, desse preparo financeiro chegar aos sindicatos rurais. Ninguém no mundo é tão competente quanto o produtor rural brasileiro para preparar solo, plantar, cuidar, colher e armazenar. Isso é do produtor rural brasileiro. A partir daí começa o nosso desastre. O produtor rural brasileiro vende mal, o produtor rural brasileiro depende de um crédito do governo, senão ele não consegue plantar, porque ele não se capitaliza.
O produtor rural não conhece, e isso eu posso falar tranquilo, porque eu converso muito com produtores rurais, mais de 90, não sabe quanto custa plantar, não sabe qual é o custo de produção que ele tem e, portanto, ele não consegue dimensionar se ele tem lucro ou se ele tem prejuízo. Ele sabe que ele está sobrevivendo. Então, eu entendo que nós estamos dentro de uma situação assim. As universidades existem, mas não se preocupam com um fator social, com resultado social, com resultado econômico da sua existência. E o produtor rural está isolado no seu problema. Ele sabe que ele tem problema, ele reclama, mas ele reclama sozinho, normalmente com o travesseiro dele. Então, o que a gente precisa, e eu entendo que isso é uma construção que precisa juntar os sindicatos rurais, as cooperativas, os parlamentares da frente agropecuária. Nós precisamos juntar forças e dizer assim, esse negócio é prioritário, isso é a sustentação econômica do país. Nós precisamos fazer com que esse produtor rural tenha acesso aos mecanismos de crédito, que ele tenha acesso aos mecanismos de mercado financeiro e que, portanto, ele se capitalize para o negócio dele ser capitalizado. Porque nós estamos vivendo isso porque nós não capitalizamos o produtor rural no momento favorável que aconteceu de 2017 até 2022. Deputado, a questão da tua PL, voltando, para nós é uma importância muito grande essa discussão. Sabemos que você é um participante assíduo da FPA, da Frente Parlamentar Agropecuária, sabemos que tem reuniões periódicas e é a maior, acredito, a maior frente que tem no Congresso Nacional. Com relação à segurança alimentar, nós, assim, preocupados, produtor descapitalizado, conforme o Vitorati falou, provavelmente o acesso ao crédito, a partir do momento que tem a prorrogação, provavelmente diminui o crédito do produtor rural. Em relação à segurança alimentar, esse projeto, ele prevê alguma coisa de manter a segurança tanto para o produtor no campo, como a segurança alimentar para o cidadão urbano? Na verdade, a gente tratando da parte econômica do produtor, a saúde financeira do produtor, nós estamos realmente preocupados também com essa segurança alimentar, não só do Brasil, mas também do mundo, Gimenez? Haja visto que o Brasil hoje é um produtor de um prato, a cada 5 pratos do mundo é o produtor brasileiro que produz esse alimento. E uma das preocupações, eu sei que você é um professor universitário e se preocupa bastante, e até falar um pouquinho mais desse tema, o produtor rural, ele fica tão suscetível a qualquer situação, Por exemplo, qualquer safra que ele não colha, devido aos investimentos que ele tem que fazer e os custos de produção, que sugestão, que recomendação você daria para a nível, o produtor não pode ficar só a curto prazo, a médio e longo prazo para o produtor rural? 3 coisas são fundamentais. 1, nós precisamos usar os recursos disponíveis para criar ontem a Universidade Rural Brasileira. 2, nós precisamos regulamentar os instrumentos de crédito que nós temos parados. Por exemplo, a CPR financeira é de 1998, não foi regulamentada até hoje. Existe a lei de debentorização da atividade rural, que é de 2002, não foi regulamentada. Vou dar um exemplo para o produtor rural me entender. O que é uma debenture? Quando a Petrobras descobre um poço de petróleo lá na Bacia de Campos, na Bacia de Santos, na Bacia da Bahia, do Ceará, ela não tem dinheiro para fazer a prospecção desse petróleo, porque ele está a 7 mil, 8 mil metros de profundidade e isso custa 2,5, 3 bilhões de dólares de investimento para esse poço começar a produzir. Então o que ela faz? Ela titula esse processo, coloca isso no mercado, nas bolsas de valores, o investidor coloca o dinheiro e ela opera a produção em parceria com o investidor. A lei está pronta para que isso possa ser feito para o produtor rural, só que a regulamentação não aconteceu. E junto com isso precisa vir o seguro, que hoje é só de produção. Não, o seguro tem que ser seguro de mercado. Ou seja, a minha atividade não produziu, ela precisa estar coberta por um seguro de mercado. Exatamente.
Então existem N situações que precisam ser feitas. E ao mesmo tempo, as instituições financeiras que vão colocar crédito na mão do produtor rural, tem que dizer para ele assim, meu querido, você vai ter que estudar, você vai ter que me apresentar um projeto competente, que eu preciso saber qual é o teu custo de produção, qual é a tua capacidade de produção e qual é a sua previsão de rentabilidade dessa produção. Se nós não fizermos essa profissionalização, nós vamos continuar à mercê das crises climáticas, que vão acontecer em 2027, 28, em 30, em 32, e a atividade vai continuar apresentando esse ciclo. Infelizmente, eu sou filho de produtor rural, nasci no meio rural e conheço essa história desde há 61 anos atrás. Então, é hora da gente começar a entender que a atividade rural é a atividade econômica mais importante desse país e precisa ser tratada com essa importância. É uma das preocupações, deputado, que nós temos aí, na verdade, o agricultor, quando vê o deputado lá propondo uma PL 165/2024, ele já imagina que no dia seguinte vai ter aquele programa já beneficiando o produtor. E as dívidas são já prazo de vencimentos aí, 30 de março, 30 de abril, e além também dos investimentos que são de acordo, um ano seguinte após a aquisição. Essa PL tua, que fase que está? Quando que o agricultor poderia contar se tudo correr bem no Congresso? O nosso projeto de lei também veio como uma pressão no governo federal para que ele tome uma medida urgente para realmente salvar essas contas que já estão vencendo agora, dia 30 de março. Então, o projeto de lei, ele já está pensado em outro projeto que já tem um requerimento de urgência aprovado, ou seja, um requerimento de urgência aprovado em plenário, esse projeto ele não tramita pelas comissões. Então ele passa todo esse período de tramitação em comissões e vem direto para votação em plenário. Então falta, na verdade, agora o presidente Lira, que é o presidente da Câmara, olhar para esse projeto e querer pautá-lo, né, rapidamente para que seja aprovado. Ele, sendo pautado e votado a favor, ele vai para o Senado, então tem alguns dias aí para ser pautado também no Senado, mas se nós tivermos também uma grande maioria de votos para essa prorrogação desse projeto, o Senado entende a pressão que vem da Casa, da Câmara, e coloca rapidamente também em votação. Então nós temos prazo hábil para que seja aprovado esse projeto e o produtor seja beneficiado antes de vencer as suas dívidas agora dia 30 de março. Vitorati, uma das coisas que os projetos, as linhas de crédito, muitas vezes o produtor, e principalmente nas duas últimas safras, o produtor foi ao mercado pegar recursos para comercialização, estocando o produto. Aí pagou juros de 15% a 20% ao ano e esse produto, ao invés de subir, ele declinou, baixou. Quais os cuidados que o produtor tem que fazer com a sua safra na mão para que ele possa operacionalizar bem o crédito e não comprometer os créditos futuros? Ângelo, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar pela inteligência e pelo profundo senso de urgência da sua pergunta. Mato Grosso do Sul responde hoje por apenas 2,1% de todos os contratos de RED que você tem na BMF Brasil. Então, o produtor rural prefere acreditar no senso, né, na capacidade iluminada que ele tem de adivinhar o que vai acontecer no mercado. Isso não é mais permitido. O produtor rural precisa entender que existem instrumentos de planejamento de preço. Então, ele pode fazer um seguro de preço. Tá? Como é que funciona o seguro de preço? Bom, eu vou fazer um travamento com uma grande seguradora internacional do meu preço para a minha próxima safra. Bom, se o preço não chegar nisso, a seguradora é obrigada a me indenizar porque eu comprei um seguro. Ah, mas isso fica caro, então eu vou fazer um RED, eu vou fazer um planejamento de preço com uma instituição financeira. O grande problema é que os instrumentos às vezes existem. O problema é que, ou por falta de informação, ou por falta de adequação, o produtor rural não vai atrás. E o grande problema é que acontece algumas coisas com o setor rural que eu tenho dificuldade de acreditar e não vejo reação. Vou falar de uma delas. Muitos produtores rurais estão mandando seus filhos para os cursos de agronomia, de administração rural, para que esses filhos
tenha um pouco mais de conhecimento técnico e melhore a gestão. Aí vem o Ministério da Educação e diz assim, olha, 20% desses cursos superiores, da carga total desses cursos, pode ser feito por meio de disciplinas à distância. Certo? Certo. Então, ao invés do acadêmico ir segunda, terça, quarta, quinta e sexta na faculdade, ele vai 4 dias por semana e um dia ele cumpre disciplinas lá na frente do computador dele. Sabem qual é a disciplina preferida? Qual a disciplina que mais foi encaminhada para o EAD? Pasmem os senhores, economia. Aí você vai lá, uma disciplina EAD, e ensina para o aluno o que é macroeconomia, o que é microeconomia, o que é sistema econômico. Tá, e o que isso ajuda ele lá no campo? No que isso contribui lá na gestão do negócio rural? Nada. Então, a gente precisa entender que os momentos de crise, e que a humanidade sempre viveu crises, isso é histórico, há mais de 70 mil anos que existem crises. Os momentos de crise existem para que a gente cresça, para que a gente tome posições e evolua. Então é um momento de você dizer assim, eu preciso de uma universidade de formação rural, eu preciso sentar com o mercado financeiro, dizer assim, eu vou regulamentar a CPR financeira, vou regulamentar a debenturização rural, a securitização de comercialização, nós vamos regulamentar os instrumentos de mercado financeiro que o comerciante urbano tem, que o industrial urbano tem, que o especulador urbano tem e que o produtor rural tem lá na lei, mas que não tem regulamentado e, portanto, não funciona. Quero agradecer a presença de vocês dois, com certeza contribuiu bastante para nós nesse debate. E convidá-los, né, para que possa participar em próximos programas. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. Continue com a gente. O programa Semear MS volta já. No próximo bloco, você confere o início do plantio de cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul. O estado é o 4º maior produtor de etanol do país. E ainda, a história de Lúcio da Malha, pioneiro sul-mato-grossense no plantio direto, que revolucionou a agricultura. O Semear MS volta já. A Lubifil há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados. Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Estamos de volta com o Semear MS para falar de economia. A safra de cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul encerra com uma produção de mais de 50 milhões de toneladas. A perspectiva para o novo ciclo é de aumento de 14% na produção. Com 19 usinas em operação, Mato Grosso do Sul ultrapassou pela primeira vez a marca de 50 milhões de toneladas e meia de produção na safra 2023-2024 de cana-de-açúcar. 2 milhões e 100 mil toneladas foram destinadas ao açúcar e 3 bilhões e 700 mil litros para o etanol. Segundo dados da Biosul, associação estadual que representa os produtores de bioenergia, o desempenho é 17% maior do que o atingido pelo ciclo anterior, colocando o estado como o 4º maior produtor do país. Cana é o segundo produto, tá? que a gente mais exporta. Tá? Então, não tem como desconsiderar esse setor, tem que merecer o cuidado que está merecendo dos produtores, do setor estado, na questão estadual, na questão dos incentivos, porque é um produto que tem muita relevância para a economia sul-mato-grossense ainda. Essa safra foi considerada atípica em todo o país, com uma elevação acima da média.
Dados da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, apontam para um crescimento na média nacional de 18,76% na safra de 2023-2024, encerrada em março. Já as perspectivas para o novo ciclo são de queda de 3,79% na produção. Para este economista, a redução está dentro do esperado e ainda representa um crescimento médio de 14% para o setor nos últimos 3 anos. O que é ruim foi a comparação deste ano, 2024, com 2023, que foi muito bom. Mas mesmo assim, com essa pequena queda, ainda você tem uma compensação. O economista ainda lembra que o setor é reconhecido pela adoção de tecnologias, que têm aumentado a produtividade das lavouras. Isso passa mais segurança para o mercado em relação aos preços, mesmo com a possibilidade de geada e outros fenômenos causados pelo Laninha. Com a chegada do inverno, a partir de junho, a atenção do setor está voltada à oferta hídrica para manter a produtividade. No sul de Mato Grosso do Sul, não há um clima definido como em outras regiões do país. Há anos em que a estação vem rigorosa e seca. Em outros, fica quente e tem mais água. Essa incerteza sempre deixa quem produz em dúvida sobre a necessidade de um sistema de irrigação por gotejamento. Diante da demanda do setor, a Embrapa Agropecuária Oeste desenvolveu uma pesquisa com 4 variedades de cana-de-açúcar mais plantadas no estado, para avaliar a produtividade quando há um trabalho de irrigação suplementar. As respostas foram boas e podem resultar em ganhos quando aliadas às práticas de manejo para melhorar a infiltração, armazenamento e acesso da cultura à água. Tivemos um incremento de produtividade que variou de 17 até 43 toneladas de colmos por hectare a mais nas áreas com irrigação. Então, isso mostra a viabilidade nesses anos que você tem um déficit hídrico, e muitas vezes o técnico ele não tem a percepção no campo que a cultura da cana, ela está sofrendo déficit hídrico, porque a gente tem períodos curtos de veranicos ou de estiagem em alguns meses, mas se você pegar, por exemplo, um canavial que está desenvolvendo ali no mês de outubro, novembro, que ele tem uma demanda hídrica de 5, 7, até 8 milímetros de água por dia, e você tem um período de 10, 15 dias, e esse solo, por algum motivo, uma prática inadequada ou característica de solo arenoso que tem baixa capacidade de retenção, você vai ter, ao longo do ciclo de um ano, vários pequenos períodos de déficit hídrico. Somados esses períodos, eles afetam o desenvolvimento e a produtividade da cana. Os levantamentos da Embrapa são direcionados a partir de demandas do setor produtivo e discutidas periodicamente em seminários como esse, que acontecem há 9 anos. Sempre esses seminários, os temas, eles são fixos e eles ocorrem numa época que antecede a operação no campo, para que tenha a possibilidade dos técnicos virem ver as novidades trazidas pelos pesquisadores, cases de sucesso que possam ser discutidos, e aí ainda dá tempo para o planejamento, para a tomada de decisão, para mudar eventualmente, fazer algum ajuste fino da programação dentro das unidades de produção. Outra plataforma que a gente tem, que é mais recente para entregas de resultados, é a participação da Embrapa e parceiros na Expocanas MS. A Expocanas MS, esse ano de 2024, vai ocorrer na data de 10, 11 e 12 de abril. E lá a gente tem uma unidade demonstrativa de condição permanente, onde a gente demonstra as práticas e tecnologias, né, nem todas, mas a gente normalmente elege um tema. Esse ano nós vamos estar muito focados aí na questão da construção da fertilidade do solo no perfil, demonstrando quais as práticas e o resultado dessas práticas. No quadro Paixão pelo Agro, vamos conhecer a história do produtor rural Lúcio da Malha, com plantio direto na palha. O sistema, reconhecido como o mais sustentável na agricultura, revolucionou o setor. Da Malha é pioneiro nesta prática há quase 50 anos.
Vindo de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, Lúcio Damalha chegou em Dourados no início da década de 1970. Técnico agrícola por formação, o hoje produtor rural começou a vida no campo trabalhando em uma empresa que comercializava sementes. Foi aí o primeiro contato com o sistema de plantio direto. Em 77 eu fiz o meu, ouvi falar em 76 e 77 eu fiz o meu primeiro plantio direto, onde eu trabalhava, né? Era administrar a fazenda de 10 hectares, segundo ano 10 e no terceiro a Semeato lançou o kit plantio direto. Era uma adaptação, porque não existia máquina para plantio direto, né? E aí eu vi que funcionava. Aí com o proprietário da fazenda, entramos em acordo e expandimos para toda a área. No início, a técnica aplicada tinha como propósito combater a erosão do solo. Lúcio administrou todas as etapas do sistema, que se tornou capaz de revolucionar a agricultura brasileira. O nosso desafio hoje, devido ao uso contínuo de químico, nós temos degradado a biota do solo. O nosso desafio hoje é ir para os insumos biológicos, né? Tanto para liberar fósforo. A gente vem usando faz muito tempo que a Embrapa desenvolveu o bactéria para fornecer o nitrogênio, que é um dos produtos mais caros. Se não fosse o Rhizobium, ele convive com a planta, praticamente seria impossível produzir soja com a quantidade de nitrogênio que ela precisa, né? Com toda essa experiência adquirida, as conquistas e reconhecimento foram chegando, dentro e fora da lavoura. Lúcio foi homenageado, ganhou prêmios, entre tantas outras honras. Mas ao longo dos anos também houveram muitos desafios. Falta de conhecimento, né? A falta de máquina e falta dos produtos para você fazer o manejo. Então você tinha que ser criativo e a natureza ela tá aí, ela vai desenvolvendo e com o tempo vem criando ervas, vão criando resistência. Você vai ter que ir adaptando, tem que abrir estratégia para manter. E a braquiária foi uma delas, né? Atualmente a fazenda do produtor rural fica em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Para as próximas gerações, ele acredita que o desafio principal será de fazer o controle de pragas que surgirem com a prática do controle biológico, substituindo o químico. A praga, ela cria resistência na maneira, em toda a lavoura, e veio para a sua. Então você tem que aprender a conviver e a fazer o manejo, vistoria e fazer o manejo da maneira correta na hora certa. O Semear MS de hoje fica por aqui. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!